Bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana nós vamos tratar de números racionais, tá? Os números racionais, ele é representado pela letrinha Q, tá? Depois, como atividade, vocês vão descobrir para mim qual é a origem. Por que se utiliza a palavrinha Q para representar o conjunto dos números racionais, tá? Mas nós já aprendemos o conjunto dos números racionais lá no sexto ano. Lá no sexto ano, nós aprendemos conjunto dos números naturais, ficamos com as 4 operações básicas. Depois viemos para o sétimo ano e aprendemos o conjunto dos números inteiros, que é o Z. Depois nós viemos, aliás, no próprio sétimo ano, nós aprendemos o conjunto dos números racionais, tá? Quais números fazem parte desses conjuntos, né? Aqui nós só vamos ter os números naturais, negativos e positivos? Não, negativo não entra. A gente vai lembrar de número natural, origem de telefone, de número de telefone, de dinheiro. A gente vai pensar só nisso. Número natural. Tá? Número de casa, essas coisas assim. Os inteiros já vêm os positivos e os negativos. Aí eu pergunto para vocês, dentro do conjunto dos números inteiros, está contido o conjunto dos números naturais? Sim, porque eu vou ter os positivos, tá? Aí se eu perguntar à volta, os números inteiros está contido dentro do conjunto dos números naturais? Não. Estaria contido se ele viesse especificando que fosse só os números positivos, tá? Por que não entra? Porque tem o negativo, tá? Já o conjunto dos números racionais, nós vamos ter os números decimais, forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba todos esses dois conjuntos aqui que nós já estudamos, tá? Positivo ou negativo, certo? Dentro do conjunto dos números naturais, dos racionais também, nós vamos ter que entender uma coisinha. Ele pode ser representado por uma fração, onde o A tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros e B, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros, porém tem que ser diferente de 0, certo? Aqui, nessa situação, dentro dos números racionais, está esses dois conjuntos, mas dentro desse conjunto aqui, não está todos os números racionais e aqui também não está todos os números racionais. Aqui, os racionais pegam os dois, mas eles não pegam todos os números dos racionais, tá? Só fazer uma observação aqui para vocês, aqui eu tenho 5 e eu tenho 10. Lembra? Só revisando, tá? Numerador, denominador. Numerador quem tá em cima, denominador quem tá embaixo, tá? Nós temos aqui, as formas de se escrever. Por que eu falo que um número natural, ele pode ser racional? Porque o 2, ele pode ser escrito na forma de fração. O 5, ele pode ser escrito também na forma de fração. O 7, ele tem várias formas de ser escrito em forma de fração. Eu tenho menos 14 dividido por 2, ou menos 7 sobre 1 e por aí vai, tá? Números decimais exatos. Se eu tivesse que representar esse número aqui em forma de fração, eu olho para ele bem aqui, eu vi que ele tem uma casa, então eu sei que esse número foi dividido por 10. Eu venho para cá, quem que foi dividido por 10? O 2. Agora aqui eu tenho o contrário, eu tenho 6 dividido por 100.
eu vou olhar bem para cá para o 100. O 100 tem quantas casas? 2. Ou seja, tem que ficar 2 casas após a vírgula. Se eu tivesse aqui, ó, 5 dividido por 1000. O que eu tinha que lembrar? O 1000 tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Logo, 3 casas após a vírgula, certo? Dentro deste contexto aqui, nós vamos ter as dízimas periódicas, que elas podem ser representadas por forma de fração, ó. Se você fizer a divisão, por que é dízima periódica? Porque ele vai se repetindo aqui, ó, quando você fizer a divisão, certinho? Professora, mas será que isso é verdade? Bora lá, ó. Eu tenho 25 dividido por 9. Beleza, dá por 2, que dá 18, certo? Aqui não tem como, fica 15. 15 menos 8, 7. Não tem como dividir. Vem aqui, acrescenta a vírgula e o 0, que vai dar por 7, que vai dar 63. Sobra quem de novo? O 7, acrescenta o 0. E por aí vai, tá, gente? Dízima periódica. Gente, dentro dos números racionais, nós vamos ter a representação geométrica. Ela é feita usando a nossa reta, onde temos o ponto de origem, o 0. Deste lado direito vai estar os números positivos e deste lado esquerdo os números negativos. Entre um número racional e outro, vai existir infinitos números racionais, tá? É só para vocês entenderem como colocar geometricamente um número na reta numérica. Bora lá, eu tenho aqui 3 sobre 5. Eu tenho que dividir o número. Se eu não sei, eu vou dividir o número. Não tenho como, acrescento o 0, 0 e a vírgula, que vai dar por 6, certo? Que dá 30. Zerou. Aqui tá positivo. Não tem sinal, tá positivo. Beleza. Então, ele vai estar aqui entre o 0 e o 1. Vou colocá-lo bem aqui, 0,6. Ok? Se eu não sei, eu devo efetuar a divisão. Números decimais. Nos números decimais, existe a leitura desses números decimais. Olhando para cá, como que eu vou fazer essa leitura? 1/2 ou 1 sobre 2. Então, eu venho 1/2 ou 1 sobre 2. Certo? 1/4. Vou passar aqui direto. 1/4 ou 1 sobre 4. Se eu fosse dividir aqui, por que é 1/2? Porque vai dar 0,5. 1/4. Quer dizer, eu tenho um pedaço de 4 pedaços que foi dividida a caixinha, a barrinha de chocolate. Então, eu tenho 0,25. Beleza? Fração decimal. Dividindo por 10 por 100 por 1000. Anteriormente, eu até já dei um pouquinho da deixa, certo? Eu falei com vocês sobre divisão de decimal. Eu tenho que olhar sempre para o 0 para saber quantas casas eu vou deixar após a vírgula. Olha aqui, 7 dividido por 10, 0,7, porque o 10 só tem um 0. 7 dividido por 100, 0,07. O 100 tem 2 zeros. Aqui, 0,007, porque o 1000 tem 3 zeros, ok? Operações com decimais. Nós vamos ter adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Na adição e na subtração, a vírgula é embaixo da vírgula, normal, tá? Na multiplicação e na divisão que tem umas atençõezinhas especiais, tá? E eu vou passar aqui para vocês. Então, aqui vai dar 11, sobe o 1 e vírgula embaixo de vírgula. Ó, aconteceu isso, eu não tenho número, acrescento 0, tá? 5
9, 3, vírgula, embaixo de vírgula, 9, 8. Na subtração, 3 menos 1, 2 e vírgula, embaixo de vírgula. Aqui não tem o número, acrescento 0, independente, tá? Então, eu venho aqui, 5, 8 menos 3, 5 e vírgula, embaixo de vírgula, 2, 4, 2. Certinho? Na adição e na subtração não tem muito mistério, tá? Bora lá para multiplicação. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Beleza. 2, 7, 6. Aí eu venho bem aqui. Eu fiz a multiplicação desses dois números. Eu tenho que olhar quantas casas tem eles dois e juntar essas duas casas após a vírgula. Em cima tem uma, embaixo tem uma. Então, são duas casas após a vírgula no meu resultado. Logo, dá 6,72. Aqui, bora lá. Dá 16, vai 1, 9, 40. 0, 0 e 0. 6, 9, 0, 4. Vou bem pra cá, ó. 1, 2, 3. Devo deixar 3 no resultado, ok? Na divisão, eu tenho que olhar quantas casas tem em cada número e igualar no número que tá faltando e tirar a vírgula e efetuar a divisão normal. Olha aqui, tem quantas casas? 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2. Então, eu acrescento 0 neste número, tiro essa casa e tiro essa casa para efetuar a divisão normal, tá? Certinho? Nós vamos ter que efetuar a divisão. Para isso, eu vou pegar um rascunho para resolvermos, tá? Bora lá. 7.320 vai dar, aqui eu vou ter que pegar o todo, tá? 17.568. Eu sei que vai dar por 2. Então, eu vou vir bem aqui, ó. 7.320 vezes 2. 0, 4, 6, 14. Vai dar 14.640. 8, 2, aqui não dá para dividir, fica 15, 6. 15 menos 6, 9. 6 menos 2, 6 menos 4, 2. Não dá para dividir. Eu tenho que vir aqui acrescentar o 0 e aqui o 0 e a vírgula, tá? Aí eu vou lembrar da tabuada. Por 7 daria 21, aqui é 29.000, né? Então, vamos por 4. 73.320 vezes 4. 0, 8, 12 vai 1. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. Opa, bateu. Então, dá por 4, 29.280. Zerou a questão, ou seja, essa divisão dá 2,4. Então, para hoje é só isso. O que eu espero de vocês? Resumo no caderno, fazer as questões do formulário. Qualquer dúvida, eu estou na plataforma. Se eu não conseguir tirar a dúvida de vocês pela mensagem, nós entramos no Meet, tá?